Decreto-Lei nº 1001 de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Título 7. Da ação penal. Propositura da ação penal. Artigo 121. A ação penal é promovida pelo Ministério Público, na forma da lei. Parágrafo único. Será admitida a ação privada, se ação pública não for intentada no prazo legal, NR, dependência de requisição. Artigo 122. Nos crimes previstos nos artigos 136 a 141 deste Código, a ação penal, quando o agente for militar, depende da requisição do comando da força que aquele estiver subordinado, observado que, no caso do artigo 141, quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça. Título 8. Da extinção da punibilidade. Causas extintivas. Artigo 123, revogado, 1. Pela morte do agente. 2. Pela anistia, graça ou indulto. 3. Pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. 4. Pela prescrição. 5. Revogado. 6. Pelo ressarcimento do dano, no peculato culposo, artigo 303, parágrafo 4º, 7. Pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. Parágrafo único. A extinção da punibilidade de crime, que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Espécies de prescrição. Artigo 124. A prescrição refere-se à pretensão punitiva ou à executória. Prescrição da ação penal. Artigo 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo disposto no parágrafo 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se 1. Em 30 anos, se a pena é de morte. 2. Em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. 3. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. 4. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. 5. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. 6. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou, sendo superior, não excede a 2. 7. Em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Superveniência de sentença condenatória de que somente o réu recorre. Parágrafo 1º. Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição, parágrafo 5, e a sentença, já decorreu tempo suficiente. Termo inicial da prescrição da ação penal. Parágrafo 2º. A prescrição da ação penal começa a correr a. Do dia em que o crime se consumou, b. No caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa, c. Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência, d. Nos crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido. Caso de concurso de crimes ou de crime continuado. Parágrafo 3. No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente. Suspensão da prescrição. Parágrafo 4. A prescrição da ação penal não corre 1. Enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. 2. Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. 3. Enquanto pendentes embargos de declaração ou recursos ao Supremo Tribunal Federal, se estes forem considerados inadmissíveis. Interrupção da prescrição. Parágrafo 5.
O curso da prescrição da ação penal interrompe-se 1. Pela instauração do processo, 2. Pela sentença condenatória ou acórdão condenatório recorríveis, 3. Pelo início ou continuação da execução provisória ou definitiva da pena, e 4. Pela reincidência. 6. A interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os autores do crime, e nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, a interrupção relativa a qualquer deles estende-se aos demais. Prescrição da execução da pena ou da medida de segurança que a substitui. Artigo 126. A prescrição da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança que a substitui, artigo 113, regula-se pelo tempo fixado na sentença e verifica-se nos mesmos prazos estabelecidos no artigo 125, os quais se aumentam de 1/3, se o condenado é criminoso habitual ou por tendência. 1. Começa a correr a prescrição a do dia em que passa em julgado a sentença condenatória ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional, b. do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. 2. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento ou desinternação condicionais, a prescrição se regula pelo restante tempo da execução. 3. O curso da prescrição da execução da pena suspende-se enquanto o condenado está preso por outro motivo, e interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena, ou pela reincidência. Artigo 127, revogado, disposições comuns a ambas as espécies de prescrição. Artigo 128. Interrompida a prescrição, salvo o caso do parágrafo 3º, segunda parte, do artigo 126, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. Redução. Artigo 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou maior de 70. Imprescritibilidade das penas acessórias. Artigo 130. É imprescritível a execução das penas acessórias. Prescrição no caso de insubmissão. Artigo 131. A prescrição começa a correr, no crime de insubmissão, do dia em que o insubmisso atinge a idade de 30 anos. Prescrição no caso de deserção. Artigo 132. No crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos, e, se oficial, a de 60. Declaração de ofício. Artigo 133. A prescrição, embora não alegada, deve ser declarada de ofício. Reabilitação. Artigo 134. A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva. 1. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 5 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução desta ou da medida de segurança aplicada em substituição, ou do dia em que terminar o prazo da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado a tenha tido domicílio no país, no prazo acima referido, b. tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado, c. tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. 2. A reabilitação não pode ser concedida a em favor dos que foram reconhecidos perigosos, salvo prova cabal em contrário, b. em relação aos atingidos pelas penas acessórias do artigo 98, inciso 7, se o crime for de natureza sexual em detrimento de filho, tutelado ou curatelado. Prazo para renovação do pedido. 3. Negada a reabilitação, não pode ser novamente requerida senão após o decurso de 2 anos. 4. Os prazos para o pedido de reabilitação serão contados em dobro no caso de criminoso habitual ou por tendência. Revogação. 5.
A reabilitação será revogada de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, se a pessoa reabilitada for condenada, por decisão definitiva, ao cumprimento de pena privativa da liberdade. Cancelamento do registro de condenações penais. Artigo 135. Declarada a reabilitação, serão cancelados, mediante averbação, os antecedentes criminais. Sigilo sobre antecedentes criminais. Parágrafo único. Concedida a reabilitação, o registro oficial de condenações penais não pode ser comunicado senão à autoridade policial ou judiciária, ou ao representante do Ministério Público, para a instrução de processo penal que venha a ser instaurado contra o reabilitado.